boa tarde. Muito obrigada a todos pela presença, mas muito obrigada ao Renan pelo convite. E, claro, o professor Moacir, que foi a nossa referência também para essa exposição, e ao Paulo Júnior pelo diálogo, né, pela relação aqui que a gente está fazendo com a Santa Catarina. Então, eu trouxe algumas imagens, porque o convite do Renan foi a partir dessa curadoria que eu fiz. Inclusive, vocês estão convidados. A exposição ela foi prorrogada várias vezes, mas ela tinha que acabar. Ela foi prorrogada por mais de um mês. E ela acaba agora dia 23 de março. Então, estão todos convidados ainda a ter esse privilégio de conseguir estar lá, porque realmente foi foi um trabalho assim. Eu costumava dizer, durante a montagem da exposição, que se nós abríssemos a exposição dia 25 de novembro, era o outro milagre de Santa Catarina, né? Porque seria um milagre total. E, inclusive, eu explico por quê. Então, aqui foi o convite, né? A curadoria foi eu, em parceria com Paula Gargione, eu com a parte de História da Arte, então, toda a curadoria visual, e a Paula Gargione com a parte de design e a logística, digamos, de uma exposição que, eu não sei se vocês têm ideia, mas o museu, o MASC, ele é gigante e nós ocupamos o MASC inteiro. O convite para essa curadoria veio a partir de uma proposta da vice-governadora. Então, quando me chamaram, foi para que nós fizéssemos mais ou menos o que o Renan está propondo. Pensar Santa Catarina de Alexandria com o Estado de Santa Catarina. E aí, de que maneira nós faríamos isso e quais seriam as obras que nós traríamos para montar essa relação sem cair no erro de fazer uma exposição de arte sacra, né? Porque nós não estávamos dentro de uma igreja. Sempre lembrando que aquilo é um museu de arte e ainda nós tínhamos a responsabilidade da reabertura do museu depois de 2 anos fechado. E ele ficou 2 anos fechado porque ele teve um problema bem sério no telhado, a água entrou, estragaram algumas obras, então nós ainda tínhamos essa delicadeza, né, de ter a certeza de que a exposição aconteceria sem que isso se repetisse. Então, eu digo que foi um milagre de Santa Catarina, porque, no primeiro momento do convite, eu tentei postergar a abertura. Geralmente, quando eu faço uma curadoria, existe uma programação, e eu pediria de 10 a 12 meses para poder fazer o projeto que nós desenvolvemos. Eles me deram 34 dias. Então, tinha dia que eu entrava no museu meio-dia e saía 1h30 da manhã. Foi realmente assim, bem puxado. Qual que foi a nossa bibliografia? De onde que sai uma curadoria? Ela sai de muito estudo. Lógico que eu, como professora de História da Arte, eu tinha proximidade com quem foi Santa Catarina de Alexandria, o que ela significa na arte e o que a imagem dela me diz e como o contemporâneo ressignifica isso. Mas, de toda forma, nós precisamos de um estudo muito mais profundo que isso para poder fazer um percurso que preencha o museu e faça sentido. Porque uma pergunta que nós nos fazíamos é: o que o público que não tem nenhum vínculo com a padroeira ou não está interessado na Santa Catarina, por que eles viriam em 2024, 2025, ver uma exposição de Santa Catarina de Alexandria? Então, qual que é o significado que ela pode gerar? Então, nós buscamos, a partir de estudo, e eu, inclusive, mostrei o livro porque o professor Moacir foi uma das nossas referências. Nós pegamos o livro do professor Moacir, o livro do Rodrigo Dearo, e o texto anterior, que foi o texto que gerou a imagem de Santa Catarina de Alexandria ao longo da história da arte, que é a Legenda Áurea, que é um livro do século XII, que foi um sacerdote, ele era uma pessoa do clero, um religioso, um grande estudioso, e ele junta num livro tudo aquilo que se tinha de documentos ou tradição oral a respeito dos santos. Então, a Legenda Áurea ela é a geografia, ou seja, ela é a vida dos santos contada em texto e publicada. E pasmem que ele é, ainda hoje, o maior documento dentro da formação da imagem. Então, Jacopo Varazzi, do século XII, com Legenda Áurea, continua sendo a nossa referência
dentro da história da arte. Porque a história da arte ela se ressignifica. Então, eu vou mostrar para vocês um caminho, eu vou fazer o percurso com vocês da exposição, para que vocês compreendam de que maneira a gente foi montando essa história. Porque pensem comigo que vocês chegam numa exposição de Santa Catarina de Alexandria, vocês não ouviram o professor Moacir falar antes. Então, vocês não fazem ideia de o que isso significa. Quem que foi essa menina? Por que ela carrega uma roda? Oi? Muito obrigada. Eu achei que o resultado... Sabe aquele negócio no Instagram, expectativa e realidade? Pois é, na exposição também aconteceu, expectativa e realidade. Mas o resultado, ainda assim, ele foi... Nossa, a gente ficou muito satisfeito com o que a gente conseguiu no final de tudo. Tinha dia que dava vontade de sentar e chorar, porque parecia que o negócio não ia acontecer. Dentro de todo esse movimento, um grande agradecimento que nós fizemos foram aos colecionadores de Santa Catarina, porque nós tivemos que buscar quem eram os colecionadores que tinham esse acervo que o professor Moacir falou. Rodrigo Dearo, Vera Sabino. Quem mais pintou ou esculpiu a Santa Catarina? Inclusive, uma das imagens que o senhor mostrou é da Ingrid Thaler, lá de Três Itilhas. Ela, o pai dela, só a Ingrid, ela fez mais de 150 Santa Catarinas de Alexandria. Então, nós fomos atrás das pessoas que tinham esse acervo, que estavam dispostas a nos emprestar, obviamente, porque não é porque a gente tem que a gente quer emprestar, né? De vez em quando é uma obra muito querida. O cuidado de que maneira montaria essa expografia, para caso o telhado do museu não estivesse 100%, nós não comprometêssemos esse acervo. Mas, ainda assim, eu tive uma outra iniciativa, porque o fato de eu ser professora, eu dei aula na UDESC 15 anos, como historiadora da arte, sou crítica de arte, então eu tenho bastante contato com artistas. Eu pensei, esse é o momento também de ter essa troca. Então, eu selecionei, eu fiz uma lista de artistas que tivessem bibliografia, ou seja, artistas que já tiveram um olhar crítico sobre eles e têm uma bibliografia que já foi publicada, artistas que já eram instituídos, tiveram grandes instituições, ou bienais, museus, nas quais eles tivessem exposto alguma coisa, uma individual ou uma coletiva, e artistas nos quais eu confiasse. Porque imaginem eu fazer o convite, o artista aceitar, e dali 28 dias ele não me entrega a obra, e eu com uma expografia pronta. Então, a exposição ela tem vários momentos. Ela tem uma parte histórica, ela tem uma parte historiográfica, porque antes de ser curadora eu sou professora. Então, essa parte historiográfica é o que capacita o observador a chegar na exposição. E depois nós criamos um diálogo com o próprio acervo do museu. E aí é isso que eu quero mostrar para vocês vocês compreendam, então, como se faz esse percurso e de que maneira a gente vai gerar essa significação da Santa Catarina de Alexandria, da menina Catarina, que ela foi uma menina, ela morreu com menos de 19 anos. Imaginem que a gente está aqui quase 2.000 anos depois dela, 1.700 e tantos anos depois dela, ainda falando do legado dessa menina. E que eu brincava com os meus alunos, essa menina deve ter sido teimosa, porque ela foi até o final firme nas suas decisões. E isso foi algo que vários artistas buscaram. Essa referência em quem foi Catarina, e não a santa. Então, aqui na abertura, nós propusemos uma parede em dourado. Por que o dourado? O dourado significa que a gente entra no espaço da sacralidade. Então, quando vocês olharem uma obra e tem um fundo dourado, significa que esse artista está tirando esses elementos do mundo que é terreno, que a gente chama de secular, e está colocando no mundo que é divino. Aquele mundo onde o dourado significa a materialização da luz divina, da luz de Deus. E aí o dourado ele já nos recebe na exposição para todo aquele que compreende ou tem essa sensibilidade, saber que existe algo ali que é mais do que só uma amostra de quadros ou uma mistura, como me perguntaram
Nossa, que misturança foi essa? Eu disse, então, você não andou e não observou para compreender. Né? Existe um sentido naquilo ali. Pode passar. Aí nós começamos com a mesma informação que o professor Moacir trouxe, para que as pessoas compreendessem. Por que nós somos o único estado brasileiro com o nome de mulher e com o nome de santa? Por causa de Sebastião Caboto? Pode voltar, por favor. Vai mais 2. Voltam, isso. Então, nós conseguimos a imagem do primeiro mapa, onde aparece a ilha de Santa Catalina, e ali ele está ainda com essa grafia, porque a esposa do Sebastião Caboto, ela chamava Catalina, né? Na época a grafia era um pouco diferente, e nós trouxemos, então, esse mapa que é de 1529, mostrando o quão longe vai essa relação com a Santa Catarina. Pode passar. Aí vocês veem aqui à direita que mesmo na parte expográfica, onde eu tentei capacitar esse público para compreender depois a arte contemporânea, nós trazemos obras que são originais. Então, Vera Sabino foi uma das artistas que nós trouxemos com várias obras, incluindo um diálogo com Rodrigo de Haro, porque o livro dele também fez parte dessas referências e as obras dele não podiam ficar de fora. Então, nós trazemos... Pode voltar um. E ali, uma coisa importante, a gente escolheu que a Catarina se apresentasse ao público e depois se despedisse. Porque nós pensamos um percurso onde nós mostrássemos quem foi a menina, então ela se apresenta, né? Catarina, filha única do rei Costos, e aí ela vai dizendo quem ela é. De onde que a gente tira isso? Legenda Áurea e o livro do professor Moacir. São duas referências que nos deram um arcabouço teórico bem importante. Assim como ela se apresenta, nós pensamos um percurso. O que é a Catarina de Alexandria, ou seja, aquilo que é humano, terreno, secular, como ela chega no mundo do sagrado, e depois como a história da arte tira a sacralidade e coloca a imagem no secular de novo. Porque aí é a transformação da lenda, da santidade, tudo pela arte. E a arte nem sempre ela está sacralizando a imagem. Pode passar. Aí nós pusemos os títulos, porque, como eu disse, antes de ser curadora, eu já era professora. Então, essa parte historiográfica foi para realmente ajudar a que se chegasse a isso. Catarina de Alexandria, da terra ao céu, do secular ao divino. Ou seja, ela foi como nós, mas foi pelas suas escolhas que ela foi conhecida como uma santa. Então, a gente conta esse percurso dela. E por que eu tenho aqui uma coluna grega e uma estátua da mitologia romana? Porque o momento em que a Catarina viveu na Alexandria foi um dos maiores momentos do Império Romano. E aí nós trouxemos também livros que foram os livros que ela estudou, porque ela estudou no Museion. O Museion foi o lugar onde eles reuniram tudo aquilo que restou depois que a Biblioteca de Alexandria queimou. E os pais dela, com certeza, eram fora da curva, porque deixaram essa menina estudar, e ela foi uma das maiores autoridades ali naquele momento dentro da sua cultura e da sua sociedade. E ela leu livros que nós hoje temos acesso. Platão, Sócrates, Aristóteles. Então, a gente traz essa mesma bibliografia e trazemos referências para que as pessoas compreendam que ela era uma princesa egípcia, educada num Império Romano, cuja cultura era greco-helenística. Então, essa mistura ela vai gerar a Catarina de Alexandria. E é por isso que ela tinha também a retórica, ou seja, a capacidade de falar, como o professor comentou, com os 50 sábios do reino, ou de converter quem se aproximasse dela, pela sua capacidade de fala. E de onde que vinha isso? Da sua educação. E isso é importante, porque as mulheres não eram educadas nessa época. Nem todos os homens eram. Nem todos os homens sabiam ler e escrever. Ela era e ainda tinha acesso aos clássicos. E por que isso é importante dentro da história da arte? Porque alguns artistas vão se pautar na questão do livro.
E é ali que eles vão buscar a representação da Santa Catarina. Ali eles vão buscar o diferencial dela. Pode passar. E aí nós fizemos algumas plotagens, incluindo a imagem que é da capa do livro anterior do professor Moacir, que é um Rafael, né? O grande Rafael, que é o artista, um dos grandes representantes do Alto Renascimento. E nós trouxemos imagens da história da arte para ir contando não só quem foi essa menina, mas para mostrar como a história da arte vai lidar com a imagem. Então, como eu brincava com os meus alunos, se eu não souber quais são os atributos que transformam ela em Santa Catarina de Alexandria, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma moça vestida com uma roupa que me parece atemporal, porque ela não me diz que é Renascimento, mas ela também não é contemporânea, olhando para cima e segurando uma roda. Ou seja, se eu não conhecer a história, eu não compreendo do que se trata. Então, o Rafael vai fazer ela olhando para cima. Geralmente, quando era retrato, o retratado olhava o espectador. Então, se vocês olharem uma pintura de um retrato de um nobre, um rei, uma rainha, geralmente, reis e rainhas olham de cima para baixo, porque eles estão acima de nós. Um nobre mais normal, ele vai nos olhar nos olhos, ele vai criar um diálogo com o seu espectador. Os santos e as santas, eles vão olhar para cima. É a conexão com o divino. E a gente vai ter, em geral, na Santa Catarina, uma coroa além da auréola. Coroa porque ela foi princesa, auréola porque ela foi santificada. Rafael vai fazer a auréola, que não aparece. Mas como ele pertence ao Alto Renascimento, o momento em que o homem está sendo mais olhado do que o divino, a auréola dele é muito sutil. As auréolas estão desaparecendo nesse momento. Mas a gente tem ali a roda. E por que a roda? Por causa da tortura. Alguns textos dizem que a tortura dela eram 4 rodas dentadas, que era, coloca o sujeito no chão, passa a roda em cima e a roda tritura. Mas se vocês olharem na internet, a roda de tortura ela foi usada até o final da Idade Média. E tiveram várias formas de usar a roda de tortura. Nenhum texto diz qual foi a forma dela. Eles só dizem que foi entre 2 e 4 rodas. Alguns, a roda não tinha os dentes, eles simplesmente colocavam a pessoa em cima de ganchos e a roda pressionava. Então, as formas de tortura, elas nos contam como esses santos foram martirizados. E aí ela segura aqui no peito, né? Ou seja, eu tenho um propósito de Deus. Eu aceito o propósito de Deus. Esse é um gesto muito comum na arte sacra. Cada um dos gestos na história da arte ele é simbólico, ele quer dizer alguma coisa. Eles não estão ali por acaso. E ali do lado, a gente tem uma, entre aspas, subordem da imagem, que é o casamento místico. Então, muitas vezes se lê em bibliografia de história da arte sobre o casamento místico de Santa Catarina. É porque ela teve uma certa resistência na sua conversão, a mãe dela já era convertida. Aí ela sonha que Jesus está colocando uma aliança no dedo dela. E ela compreende que aquele também é o caminho dela. E esse é um dos momentos que vários artistas vão escolher. Então, essa também é uma das belezas da história da arte. A história está ali contada para todo mundo. É igual a receita de bolo. A gente entra na internet e todo mundo pega. Mas o que cada um faz com ela é muito particular. Então, cada artista escolhe o momento que mais lhe encanta. Correggio, esse italiano, ele vai escolher o casamento místico. Dentro desse caminho expográfico, a gente foi contando quem foi essa menina, qual foi a sua história. Pode passar mais um. Ali atrás a gente fala do martírio, porque aí quando a roda vai passar em cima dela, ela faz uma oração. Eu trouxe essas fotos para mostrar que nós tivemos, além da fala do professor Moacir, a fala do padre Chang, a fala do professor Lupe, só eu dei cinco palestras lá. Então, foi uma exposição que teve muito aporte teórico. As pessoas buscavam conhecer mais. E nós chegamos a ter... eu tive... Só uma das palestras foram 95 ou 96 pessoas. Então, a gente viu que o público quer aprender, quer caminhar junto com isso.
E aí, ali atrás, então, a gente tem o momento em que a roda quebra. E é aí que ela é santificada, porque um diferencial de Santa Catarina é que ela não foi canonizada. Então, ela não passou pelo processo de canonização, que é um processo, digamos, oficial, político da Igreja, né? Onde eles têm toda a documentação, vários santos foram canonizados. Ela foi santificada pelos seus milagres. O primeiro é na hora da tortura, a roda quebra, e essa passa a ser a sua imagem. A roda quebrada é por isso. E aí, ali do lado, nós pegamos tá vendo aquela rodinha ali com fone? A oração que ela faz, pedindo a Deus que quebra a roda, então a pessoa botava o fone e podia ouvir essa oração. Aquela grande imagem ali do lado é um empréstimo do Marcelo Colasso, lá do Instituto Colasso Paulo. É uma Santa Catarina, feita no século XVII, na Escola Cusquenha, no Peru. Porque quando os jesuítas vieram para as Américas, no Peru teve uma peculiaridade. Eles montaram escolas de arte e trouxeram para catequizar aquela cultura cusquenha, a partir da arte, trazer a história de Jesus. E aí, como eles já eram artistas, eles foram misturando. Então, eles misturaram a sua própria fé, a sua forma de se relacionar com a imagem, junto com as histórias cristãs. Então, a gente tem ali uma Santa Catarina, que é uma Santa Catarina cusquenha. Então, ela tem a monumentalidade das damas da corte cusquenha. O vestido é monumental, porque os cusquenhos acreditavam que uma das suas grandes divindades era a montanha. Então, todas as roupas das santas, elas evocam essa solenidade, a grandiosidade da montanha. E é por isso que a gente tem uma santa tão alongada. Ela tem a espada. A espada nem sempre se refere ao seu modo de morte, porque ela foi decapitada pela espada. A espada, ela é o instrumento da justiça. Então, em alguns momentos, essa iconografia ela tem que ser compreendida. Esse cusquenho, ou essa cusquenha, geralmente eram artistas homens, porque as artistas mulheres não tinham essa autorização de fazer o corpo humano, mas, geralmente, quando a gente tem essa espada e ela tem essa iconografia, ela vem com a coisa da justiça. Esse cusquenho bota a espada da Santa Catarina, cravando a cabeça do imperador. Então, a gente tem a roda, ou seja, o atributo que diferencia ela de qualquer outra santa. A gente tem a palma. A folha da palma significa o santo que foi martirizado. Nem todo santo foi mártir, mas aquele que foi martirizado segura a palma, para que se saiba que ele morreu pela sua fé. Então, são algumas dicas que a história da arte dá. Por exemplo, se vocês virem uma santa de braços cruzados, eu tive um aluno que perguntou se é porque elas desafiavam o seu tempo. Não, é porque elas tiveram os seios cortados. Então, ela foi uma mártir que teve os seios cortados. Ela foi torturada dessa forma. Se eu ver uma moça vestida como uma Santa Catarina, mas, ao invés da roda, ela segura uma torre, é Santa Bárbara, porque o pai dela prendia ela na torre. E a torre tem 3 janelas, a Santíssima Trindade. Então, esses atributos são os que me contam quem são esses personagens. Quando esse artista coloca a espada na cabeça do imperador, não é que ele não conhece a história da santa, é porque ele está dizendo, aqui o cristianismo venceu o paganismo. Né? O imperador era pagão. E vejam que ela é decapitada poucos anos, foi o quê? 6 anos antes do Édito de Tolerância, onde o cristianismo vai ser tolerado, ou seja, por muito pouco. Ela viveu no momento em que a perseguição aos cristãos era cruel, brutal. Então, quando a gente tem essa espada perfurando o imperador, é porque o cristianismo venceu o paganismo. E, em várias imagens, a gente vai ter uma Santa Catarina com colunas gregas e colunas romanas em ruínas, caindo. Isso quer dizer o quê? Vários impérios se levantaram, mas os cristãos continuam aqui. Então, são formas de mostrar a história. A imagem do lado, apesar de parecer uma imagem bizantina, é uma imagem do século XIX, para a virada do XX, é 1900 e pouquinho,
ela tem todos os atributos. Então, eu coloquei ela ali como uma forma de realmente capacitar o meu público. Quando a pessoa parava ali do lado, ela tinha o que significa a auréola, a palma, a espada, a roda, para quando chegasse no espaço dos artistas contemporâneos, aí a viagem é outra. Os contemporâneos não vão nos dar essas dicas, e aí cabe a nós compreendermos qual foi a escolha daquele artista. Pode passar. Mas nós também trouxemos imagens sacras, porque eu não sei se vocês conhecem, mas nós temos aqui em Florianópolis, inclusive fica atrás do museu, ali no Mosteiro, uma das maiores escolas de iconografia aqui do sul do Brasil. O Padre Chang, ele é não só o responsável, ele é o criador dos ícones, e ele é o professor também. Então, ele dá curso de iconografia, ele faz exposição, ele já esteve em exposição de arte contemporânea lá na Helena Freta, em parceria e diálogo com Fernando Lindotti, Paulo Gaiardi, Sara Ramos, os grandes nomes da arte contemporânea, em relação aos ícones. Ícone não é obra de arte. Ícone é considerada a imagem que nos ajuda, que nos auxilia a entrar em comunhão com o divino. Então, aquilo que eu falei antes, a gente tem um fundo dourado, porque essas imagens não pertencem ao mundo humano, elas pertencem ao mundo do sagrado. E o dourado é isso, é essa materialização da luz de Deus. E aí, inclusive, o Padre Chang, quando ele dá aula, ele mostra o passo a passo. Eu não posso chegar numa loja, comprar lá tinta acrílica ou tinta óleo, pincel e pintar um ícone. Os ícones têm que ser feitos com madeira nobre, cobalto, ouro, todos os materiais naturais, da mesma forma que eles eram feitos desde o século IV. Século IV foi o século de Santa Catarina de Alexandria, quando ela morreu. O primeiro ícone é do século IV. E hoje os ícones mantêm esse mesmo tipo de fatura. Então, existe uma ritualística para criar um ícone. E, segundo o Padre Chang, a imagem ela não é criada, ela sai de dentro para fora, ou seja, é um movimento de fé criar um ícone. E sempre tem a transparência, para que o ouro sempre apareça, porque o ouro é a luz de Deus. Então, nós tivemos essa parede de ícones com toda a generosidade do Padre Chang, inclusive foi bem engraçado, porque o ícone, esse ícone daqui, ele é o ícone de Santa Catarina, que está na igreja dele. Nós abrimos a exposição às 7h, no dia de Santa Catarina. A missa acabou 6h30. E nós tínhamos o prego na parede, a luz, e não tinha o ícone, porque o ícone tinha que estar na missa. Acabou a missa, o padre botou o ícone debaixo do braço, atravessou a rua, foi lá e pendurou o ícone. Só deu tempo. Então, essas coisas é porque a gente contou com a generosidade de toda uma comunidade. Mas os ícones são isso, ou seja, é simbolismo e sacralização da imagem, não é obra de arte. E aí nós criamos um espaço, que é uma sala fechada, que eu chamei de espaço de experiência. Ali dentro de toda a produção, eles chamavam de capela. E eu dizia, pelo amor de Deus, a gente não está fazendo uma capela fake. Isso não é para ser uma capela, a gente não está na igreja. Mas o que nós quisemos aqui? A gente quis não ignorar os mosaicos maravilhosos que tem na catedral, que são mosaicos seculares e divinos, porque nós temos mosaicos que falam da Santa Catarina de Alexandria, mas também tem mosaico que fala da Ponte Hercílio Luz, do Hospital de Caridade, ou seja, contam a história da cidade. O que para nós fazia todo sentido, porque a exposição é para conectar a santa. Então, nós fizemos a plotagem desses mosaicos em tecido. Então, são tecidos pendurados, para que nós tivéssemos a leveza do mosaico. O que é a leveza do mosaico? O mosaico ele é um vidro, que ele é pintado nas cores daquilo que é criação divina e não criatura. Né? Então, é a cor do ouro, do rubi, da esmeralda, tudo aquilo que a gente tem aqui, que é criação divina. E aí o mosaico funciona a partir da luz. Quando a luz atravessa na igreja, existe uma experiência sensorial. E vários são os artistas contemporâneos que vão rever essa experiência e trazer em imagem. Então, nós quisemos proporcionar que quem estivesse aqui, seja a fé que for, também tivesse essa experiência. Então, tinham essas representações dos mosaicos,
Lá no fundo, um oratório com uma estátua, uma escultura da Santa Catarina de Alexandria. Ao fundo, tocando cantos gregorianos do século IV também. Então, nós buscamos essa referência. E a iluminação é a iluminação de uma igreja do gótico, que é o momento em que os mosaicos chegam, né? Porque quando os mosaicos chegaram, ali pelo século XII para o XIII, não existia luz, eram as velas, as lamparinas. Então, a iluminação ela tem um ponto muito importante nessa experiência. E aí nós pegamos emprestado de uma igreja os bancos da igreja e fizemos da mesma forma o divino e o profano, o divino e o secular. Para o lado de lá, o oratório, que foi feito para um momento de oração. Então, 2 bancos da igreja são virados para lá. E, para o lado de cá, 2 bancos virados para uma tela de um artista contemporâneo, que também fez a sua Santa Catarina de Alexandria. Sempre com essa preocupação de deixar claro, não é uma igreja, não é uma exposição sacra, é uma revisão do significado, do sentido de Santa Catarina. E como a arte contemporânea também se apropria disso. Pode passar. Aqui, a própria artista Ingrid Thaler, que é uma artista que também fez algumas das esculturas que o professor Moacir mostrou. Ela que fez mais de 150 esculturas. O pai também é escultor, o irmão também é. Eles têm um ateliê em Três Itilhas. Ela é meio que a escultora oficial do governo, porque aí, sempre que eles queriam levar algum presente diplomático, era uma escultura da Ingrid. Então, ela também falou, eu convidei que ela viesse numa das minhas palestras, e ela falou sobre o seu processo, foi muito lindo. E uma coisa interessante é que, para montar esse espaço, foi um espaço bem demorado. Não só pela pintura, porque, quando nós pegamos o museu, eu pedi para pintar teto, todas as paredes, todos os rodapés. São mais de 1.500 metros quadrados de museu. E aí, claro, isso levou tempo. E, para chegar nessas cores, eram várias demãos. E aí, os pintores nos ajudando, a equipe de iluminação fazendo todo aquele trabalho até a gente aprovar. E um dos pintores me disse: Lu, que experiência poder pintar ouvindo esses cantos gregorianos. Isso entra na gente, toca o coração, é uma coisa que me emociona. E aí, segue o dia. E os cantos gregorianos tocando, eles pintando, as meninas fazendo iluminação. No final do dia, ele veio e disse: pelo amor de Deus, desliga esse troço, que eu não posso mais ouvir esse barulho. Eu disse: vê, nem toda experiência também vai aguentar 12 horas lá dentro, né? Mas foi muito engraçado, porque deu para ver o quanto toca. Ela não passa nunca desapercebida, essa experiência estética, que é sentir, é ouvir, é olhar, né? É tudo junto. Pode passar. Aí nós chegamos na sala que foi o maior desafio. Algumas obras foram empréstimos, mas várias das obras foram esses convites que eu falei. E que eu brincava com os artistas que eu sabia que não era convite, que era proposta indecente. Porque, em geral, um artista leva meses para pensar o seu trabalho. Depois, ele vai ter o seu tempo de execução. Quando nós definimos o que seria exposição, e eu fiz a lista de artistas que eu achava que eu podia confiar, que, se me dissessem sim, eles iam cumprir com esse prazo, aí eu liguei. Eu liguei e disse: olha só, sabia que o MASC vai reabrir? Porque, até então, era uma incógnita. E eu estou te ligando para te convidar, porque eu estou na curadoria. Ai, nossa, imagina, qual é a primeira reação do artista? Lu, muito obrigada, que honra e tal. Pois é, mas a exposição é Santa Catarina de Alexandria. O que eu quero dizer com isso? Eu tirei o artista da zona de conforto. Nenhum artista que eu chamei, com exceção de uma menina de Curitiba, é artista sacro. Vários dos artistas que eu chamei não fazem nem figurativo. E alguns são ateus, não queriam nem ouvir falar em santo. Aí eu disse: tudo bem, tu sempre pode dizer não, mas tem que ser uma Santa Catarina de Alexandria. Não, como é que eu vou dizer não? É a abertura do MASC. Tu que sabe. Tá, eu vou aceitar. Ok. Em 28 dias eu preciso da obra pronta na minha mão. Tu é louca, mas não tem a menor chance. Tudo bem, tu pode dizer não. E aí ficava naquela. Teve uma artista que me disse não ao meio-dia. Às 3 ela me mandou uma mensagem: eu vou aceitar,
Às 8 da noite, ela me mandou outra. Já estou fazendo. Mas a última coisa que eu dizia era, bom, aceita, vai sair da zona de conforto, em 28 dias eu preciso na minha mão, tá bom, eu aceito. Não tem dinheiro, tá? Ninguém vai pagar nada e o museu não vai comprar a obra, ou seja, é de graça e tu ainda vai ter que pagar. Todos os artistas que eu convidei aceitaram e todos entregaram. E eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque foi um desafio. Como artista, eu não sei se eu aceitaria. É muito difícil a pressão. Imaginem vocês se verem nessa posição. Não é uma exposição coletiva ali na galeria. É a reabertura do maior museu do Estado. É a exposição que está chamando a atenção de toda uma comunidade. Quem que está pedindo a exposição? O governo do Estado. E é o nome desses artistas junto. Então, se eles fizessem uma porcaria, era isso que ia ficar na memória deles. Por mais que eles tivessem uma trajetória, ainda mais que nós vamos ter um catálogo impresso. Então, a memória deles ia ficar ali. Ou seja, a pressão não foi pouca. E eles foram parceiros. Então, eu agradeço sempre. Isso não é fácil. E aí tem certas pessoas, por que tu não convidou o artista X? Porque ele jamais terminaria. E eu conheço os artistas com quem eu trabalho. Então, aqui nessa sala, nós temos os convidados. Ali, Clara Fernandes. Ela tinha feito uma exposição no Centro Cultural Veras, nessa tapeçaria maior aqui. E a Clara, ela trabalha mais paisagem. E eu me encantei com a exposição. Aí, ainda por cima, quando eu liguei para ela e ela aceitou, eu disse, então, Clara, gostaria que tu participasse, mas eu quero uma tapeçaria de, no mínimo, 1,5 m por 1,5 m. Ela disse, Lu, tu ainda vai me dar tamanho? Eu disse, pois é, ainda quero tamanho. Porque a gente queria algo que fosse impactante. Quando ela fez a Santa Catarina de Alexandria dela, percebam que a roda dela não é quebrada, porque ela vai fazer uma conexão com a roda de fiar. Ela trabalha com tapeçaria, ela trabalha com lã, com linha. Então, ela vai conectar com o próprio fazer. E aí ela coloca Santa Catarina no deserto, porque teve um período em que a menina Catarina de Alexandria passou um tempo com a sua mãe, junto com uma comunidade cristã no deserto, onde ela foi muito tocada. E a Clara vai pegar esse momento para representar a sua Santa Catarina. Já aqui, a gente tem uma tapeçaria de uma grande artista, acho que é a única artista da tapeçaria no Brasil que tem pós-graduação em teoria da tapeçaria. É o que Hilse, ela fez um mestrado em teoria e história da arte com ênfase em tapeçaria. E ela faz aqui a sua versão de Caravaggio. Aquela senhora ali do lado é uma senhora, ela tem 86 anos hoje. Ela fez em bordado a cronologia de Santa Catarina de Alexandria enquanto ela viajava para Minas. Aí, 2 dias antes da abertura, onde é que está o trabalho dela? E ninguém sabia onde é que estava. Daí a gente ligou para ela e disse, eu mandei pelo correio, está em algum lugar do museu. E aí aquele museu é enorme, vai achar o tal pacote do correio. Então, tiveram vários percalços. Mas ali a gente tem toda uma sessão, então, de convidados que nos trouxeram esse privilégio de fazer parte e cada um escolhendo um ponto da história da Santa Catarina. Cada um trazendo um pouco de si. Quando a Elke Hilse faz a Santa Catarina do Caravaggio, ela chama de degraus de sabedoria, porque é um dos grandes diferenciais da menina Catarina. Então, ela vai trazer essa ascensão de estarmos hoje falando dela, porque ela estudou o suficiente para compreender que era a fé que ela queria e aquela era a sua posição. Pode passar. Aqui, para vocês verem do outro lado, então, naquela parede escura, nós temos a obra que virou a identidade da exposição, que foi uma pintura da Patrícia de Loreto, que nunca acho que tinha feito uma santa, e ela vai trazer... Pode passar mais uma, por favor. Lá no fundo, e ela vai trazer a santa no seu cotidiano. Então, ela vai fazer esse deslocamento do que foi Santa Catarina de Alexandria, vai trazer para o contemporâneo, e vai dizer que ainda hoje se criam significados. Pode passar mais um. E aqui está a artista falando da própria obra. Então, vejam que o que ela coloca no primeiro plano? O livro. Aí ela vai dizer que o livro não só é a matéria do artista,
porque é aqui que o artista começa a criar, é com o estudo, é com a pesquisa. Mas foi assim que a Catarina se capacitou. Aí ela faz a roda, coloca ali no canto os anjos do Michelangelo, lá da Capela Sistina, tem a palma da santa que foi mártir, tem a coroa da menina que foi princesa, tem a auréola que santifica ela. E ainda aqui no dia da palestra, ela deu uma reclamada, que ela disse, eu estava com a obra quase pronta, a Lu foi lá em casa e disse, ai, bota mais dourado. Ela disse, nossa, além de me dar 28 dias, ainda se mete na minha obra. Então, ainda tinha essa interação, mas esse é o papel do curador, né? É orientar até onde a gente quer. Mas vejam que ela traz uma Santa Catarina de Alexandria com um rosto que é muito bizantino, porque ela vai fazer essa conexão. Porque no momento em que o mosteiro lá no Monte Sinai, ele vai estar tendo todo esse poder que é o poder que o mosteiro tem hoje, né? Essa sacralização, é o momento em que o Império Bizantino é muito forte. Então ela vai trazer a face da santa como uma bizantina, para vocês verem o quanto o artista pesquisa e estuda para chegar na sua composição. Então nunca os grandes artistas eles não vão fazer uma cópia. Eles vão sintetizar e assimilar tudo aquilo que a história da arte traz e vão fazer uma nova criação. Aí, essa sala eu criei para montar o diálogo, Vera Sabino e Rodrigo Dearo. Rodrigo Dearo ele foi, além de um grande erudito, e além de ter escrito o livro sobre a Santa Catarina, ele foi um grande devoto. Eu nem sei quantas Santa Catarina de Alexandria ele fez, nem o Marcelo sabe, o Marcelo Colasso, que foram grandes amigos. A gente perguntou e o Marcelo disse, não faço nem ideia, porque foram muitas. Assim como a Vera Sabino. E a Vera Sabino ela fez toda essa parede aqui, é a cronologia, ela conta a história. Então, ela conta a história da menina que sonha o casamento místico, da menina que se converte e vai converter os sábios, a menina que é torturada, que é decapitada, jorra leite, e ela é levada pelos anjos. Inclusive, quando me entregaram a coleção da Vera Sabino, me disseram, olha, tem 7 obras daqui da Vera Sabino, e me falaram que tem relação com o Rodrigo Dearo. Tá, mas me falaram não quer dizer nada, né? Onde é que está isso? Onde é que está escrito? E aí eu liguei para ela, eu disse, Vera, olha só, estou com as tuas obras aqui e tal. Ela disse, ai, Lu, assim, faz tempo eu não me lembro. Sim, eu era amiga dele, eu li os livros, a gente conversou muito, tem relação, mas não tem esse negócio que disseram que cada obra correspondia a um parágrafo do livro. Ela disse, não. Olha atrás do quadro que está na ordem. Só que o atrás do quadro não existe, né? Porque o quadro está emoldurado. Então, até a cronologia ela teve que partir do olhar curatorial, da gente compreender. Porque a Vera já nem lembrava mais como que ela tinha pensado esse momento. Lá no fundo, nós colocamos as esculturas, sendo que as da esquerda são todas de Ingrid Thaler também, e aqui no meio, uma instalação de uma Santa Catarina que morreu, está sobre a roda, e os anjos estão vindo buscar, da artista contemporânea Cristina Almeida, que é uma artista que já esteve em Bienal, e que ela fez um trabalho fantástico, inclusive ela usou ouro derretido no coração da Catarina para fazer a conexão com o divino. Então, ela realmente se dedicou a chegar a esse simbolismo pelo contemporâneo. Pode passar. Aqui mais um momento da artista falando do próprio trabalho. A Sara Ramos, que foi uma das que teve uma grande dificuldade, porque a cerâmica, quem faz cerâmica sabe que só a secagem pode levar 3 meses. Confecção, queima, esmaltação, vai longe. A Sara foi essa, que ao meio-dia disse que achava que não ia fazer, às 3 da tarde me mandou que ia, às 9 ela disse, eu já estou fazendo. Ela fez um livro, ela também pegou a parte da educação. E aí ela escreve a carta de Paulo aos Coríntios, e ela escreve em latim, porque, com certeza, fazia parte das leituras de Catarina, da menina Catarina. E, em cima, ela bota um coração, que é o coração do mártir, tudo com dourado dentro dessa esmaltação, ou seja, ela também vai fazer essa conexão com o divino. Aí, quando a gente sai dessa parte, a gente passa por um espaço que chama ali no Museu Caraboia e vai para o espaço de conexão com o acervo do museu.
E aí, eu não sei se vocês sabem, mas o MASC, que é Museu de Arte de Santa Catarina, ele não tem nenhuma obra de Santa Catarina de Alexandria. Nenhuma. Eu achei aquilo uma ironia e uma tristeza. Então, no mínimo, eles deveriam tentar adquirir algumas dessas que foram feitas em especial para eles. Mas, para fazer essa conexão, a gente também não ia só simplesmente jogar o espectador para uma outra sala e dizer agora se virem para compreender qual foi a viagem da curadoria. Então, nós colocamos essa frase, ela está adesivada na parede, perto do chão, conduzindo o caminho do público. Então, conforme a gente vai lendo a frase, a gente chega na outra parte do museu. E aqui é uma frase da própria Catarina falando com o imperador. Um dos discursos dela foi esse, para que ele se maravilhasse com tudo o que Deus nos deu. Então, ela vai dizendo, né, se maravilhe tudo que foi construído pelas mãos dos artesãos, que tinha tudo a ver com o momento que a gente estava lá, né, trazendo a arte. O Senhor admira ornamentos preciosos. Então, inclusive, lá no Velho Testamento, a gente vê isso, né? E maravilhe-se do mundo, da terra, tudo que existe neles. E aí a gente chega, pode passar, por favor, nessa parte aqui da direita, que eu chamei de transição. Porque aí, para chegar do contemporâneo no acervo, eu peguei 2 artistas convidadas, dessas que aceitaram o convite, Ilka Barcelos e Giovanna Nucci. Ilka Barcelos vai fazer uma instalação onde ela coloca o livro de Darwin, ou seja, a teoria de Darwin, a teoria da evolução, aquilo que não comunga do cristianismo. Mas a teoria de Darwin ela vai ser desenvolvida a partir de cartas com quem ele se correspondeu durante mais de 10 anos, Fritz Miller, o catarinense, né? Nós temos, inclusive, Museu Fritz Miller aqui em Santa Catarina. Então, a correspondência com Fritz Miller ajudou Darwin a compor o seu pensamento. A Ilka vai trazer isso, ela vai trazer o momento em que a Santa Catarina, ou a menina Catarina, fala daquilo que a ciência desenvolve. E aí ela monta uma instalação onde seres que parecem seres da biologia, porque a Ilka foi professora de biologia, ela tem mestrado em biologia, então ela traz isso para o trabalho dela, como esses seres que dialogam, ou seja, os filósofos debatendo pelo raciocínio, não pela fé. E aí ela traz uma obra que é ciência, e aí a gente instala no chão porque é terreno, é secular. Mas, mesmo aquele que diz que não acredita em nada, em algum momento ainda olha para cima, olha para o mistério, olha para o divino, olha para aquilo que ele não explica. E aí a gente traz Giovanna Nucci, que é essa fotógrafa, que inclusive me disse que andou em vários lugares do mundo, olhando para o céu, até ela conseguir um local que tocasse o coração dela o suficiente para dizer, aqui eu encontrei uma imagem que talvez me revele o mistério do divino. E aí ela faz esse políptico em fotografia. Então, foi uma maneira de fazer essa transição. E lá a gente fez um mosaico com obras do acervo para dizer quem foi Catarina. Então, Catarina de Alexandria foi uma menina estudada, determinada, consciente das suas escolhas, com certeza teimosa, muito decidida e que teve seus altos e baixos. Ela teve que desafiar a família, a comunidade, o próprio imperador, que eu nem sei se ele chamou ela para ser esposa ou concubina, porque ele era casado, inclusive ela converte a esposa do imperador. Todo mundo que ela converteu, o imperador mandou matar, e isso é histórico. Ele manda matar mais de 250 convertidos no mesmo dia. Então, essas coisas, com certeza, pesaram nessa menina. E o que a gente traz? Catarina foi muitas. Nós somos muitos durante o dia também. Quantas vezes a gente acorda rainha e vai dormir se sentindo o último? Então, nós pensamos nas identidades Catarina de Alexandria, o quanto essas identidades também são o ser Catarina, ou seja, o que é ser Catarina? É também ser de Santa Catarina. E aí buscamos as identidades no próprio museu. Pode passar. Essa imagem é só para vocês verem a outra fotografia da Giovanna Nucci, que é um nascer do sol, onde ela vai conseguir, com a câmera, fazer aquilo que parece uma auréola.
Então, foram as 2 obras da Giovanna que eu escolhi para que figurassem nesse momento de transição. E aqui a outra parte do mosaico. Então, o mosaico são obras que representam mulheres e que estavam no acervo do MASP. E aí, a última parte da exposição é aquilo que nós chamamos Espírito Catarina. E que, segundo vários espectadores que estiveram lá e conversaram comigo, foi a parte mais difícil. Eles disseram, cheguei aqui e não entendi nada. Porque aí são obras mais abstratas ou abstraídas, onde nós buscamos pelo conceito. Porque aí nós imaginamos tudo que essa menina passou na vida e pegamos obras que chamam, por exemplo, Cicatrizes, do Paulo Gaiardi. Quantas cicatrizes essa menina teve no seu percurso até a sua efetiva morte. Essa outra obra que vai mostrar aquilo que é secular e divino, terreno e sagrado. Aquele outro ali é Tempo de Filosofia. Filosofia foi tudo que ela estudou. Aquela cerâmica chama Metamorfose. Essa foi uma menina que passou por várias metamorfoses, transmutações. Ela nasce uma e hoje ela é outra. Porque essa metamorfose não foi só da menina Catarina. Mas olhem quantas imagens Catarina ou Santa Catarina nós temos ao longo de mais de 1.500 anos, através não só da história da arte, mas dos textos, da tradição oral e da própria religião. Então, transformação também faz parte. E aí a última parte então da exposição foi isso, foram várias obras que falam conceitualmente aquilo que ela deve ter passado e que a gente passa, com certeza, durante a nossa vida também. E aí, assim como ela se apresenta na primeira parede, nós pegamos uma oração, que, inclusive, o professor Moacir tem como bibliografia também, a oração que a Santa Catarina faz, e aí ela deseja a todo mundo no momento, e não é... Pode voltar, por favor. Não é no momento do martírio, porque, quando foi feita essa plotagem, eu corrigia no momento da sua morte, mas alguém foi lá e trocou de novo. Tinham botado martírio, não foi no momento da morte dela, no momento que ela vai ser decapitada. Então, ela faz essa oração, né, que os seus campos sejam abundantes. Ou seja, também é uma oração que faz sentido para qualquer espectador, independente da sua fé, independente se ele é de Santa Catarina ou não. Né? É uma oração que é tudo de bom, né? Que o clima lhe seja doce, ou seja, que a vida lhe favoreça. Né? E assim a gente faz a parte da despedida de Santa Catarina. Pode passar mais um. E a última parede foi uma parede em que a direção pediu para mostrar o que o museu fez 2 anos fechado, ou seja, parte desse período foi a restauração dessa obra do Eduardo Dias, que é a Ponte Hercílio Luz, que choveu nessa obra e a tinta literalmente escorreu. Então, é uma das obras mais importantes da história da arte do Estado, que ela foi realmente danificada durante a chuva, e, nesses 2 anos fechada, ela foi restaurada, e aí ela volta em toda a sua glória. A viagem do professor Moacir, nesse momento, ao Monte Sinai, a questão da relíquia, nós juntamos tudo que nós pudemos de imagens, e ali, depois daquele banco, a gente montou o que a gente chamava de cineminha. Não tem nome, a gente botou esse nome porque a gente tinha que localizar essa sala de alguma forma. Botamos alguns bancos, inclusive banco da igreja, e quem senta lá pode viajar junto com o professor Moacir e a comitiva, porque ali a gente mostra o que foi a viagem, bota documentos e também bota várias obras da história da arte de vários momentos, desde o século IV a 2024, que vão revisitar a Santa Catarina. Então, foi essa nossa viagem. Vocês veem que a gente saiu do secular, foi para o divino, volta para o secular e faz essa conexão com o estado de Santa Catarina, o acervo do MASP, e, dessa maneira, então, a gente convida os espectadores a cada um fazer a sua identificação, né? Quem que Santa Catarina é para cada um de nós. Muito obrigada.